Amém. Vamos chamar o Espírito Santo a fazer presente nessa leitura, que é no Evangelho de Mateus, que fala sobre a vinda de Jesus. Não se fala sobre a vinda de Jesus, não. Fala sobre o nascimento de Jesus como rei em Mateus, tá? Mateus, Jesus é rei. Por isso que se inicia o capítulo com a genealogia, que para ser rei tem que saber da onde veio, quem foi seus antepassados, quem foi a sua genealogia, para poder ter um domínio, ter um reinado, tá bom? Espírito Santo de Deus, vem conosco nesta leitura, neste capítulo 3, no Evangelho de Mateus. Nesse dia 3 de julho, fala conosco, por meio da Bíblia do expositor, a Bíblia com os capítulos expostos, para termos o melhor entendimento da Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo fale conosco, para a nossa edificação e para a edificação, meu Deus, de quem vai visualizar este vídeo. Desde já, Senhor, envia, Deus, mais escritos, para que nosso conteúdo de leitura venha alcançar pessoas, e que por meio da leitura, quando a pessoa estiver lendo a Tua Palavra, gerando fé, e ela sendo curada, e sua vida transformada só por ler a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui no capítulo 3, no Evangelho de Mateus. Essa Bíblia é à disposição, tá? Não vou ler com vocês diretamente olhando para a câmera do celular, claro. Eu estou sem apoio para colocar a Bíblia, mas eu vou ler daqui, vocês vão ouvindo, e assim a gente vai entendendo a mensagem deste capítulo para a edificação da nossa alma. Então, neste capítulo 3 de Mateus, ele é dado 29 anos depois de Cristo. No ano 29 após Cristo, tem este datada, né? Essa escrita datada do que se passou 29 anos depois. Digamos aqui, deixa eu só falar aqui o certo. Não é 29 anos depois, tá? E nos capítulos anteriores também não é um ano depois de Cristo, não. É o ano mesmo na era Cristo, datada da vida de Cristo, tá? Então é o ano na era Cristo, nos primeiros capítulos, no capítulo 2, que agora eu estou tendo um entendimento aqui melhor, e foi relatado durante, quando Jesus nasceu, né, eles viram, escreveram durante a vida de Cristo, sim, tá aqui. Mas primeiro capítulo 1, capítulo 2, é durante o primeiro ano de Cristo, tá? Quando criança. Já no capítulo 3 aqui é 29 anos de Cristo, tá bom? 29 anos da idade dele, de Cristo. E aqui está escrito que ainda João Batista estava pregando no deserto, né? Então vamos lá. Peço perdão dos irmãos, eu estou entendendo, eu estou começando a entender agora, tá? Não sou bom entendedor, estou entendendo agora, principalmente lendo, né? Não estudo teologia no momento ainda, mas somente fazendo a leitura, o Espírito Santo ele vai abrindo nossa mente para transmitir aquilo que ele quer, tá? Então é isso, tá bom? Aqui na Bíblia do Expositor, capítulo 3, 29 de Cristo, no ano 29 da vida de Cristo, que diz assim, ó,
pregação de João Batista, capítulo 3, vai até o versículo 17, tá? Diz assim: naqueles dias, logo antes da manifestação de Cristo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, uma área perto de Jericó, e dizendo: arrependei-vos, reconheça cada sua direção equivocada. Olha aí, o arrependei-vos que ele falava, reconheça cada um a sua direção equivocada. Porque já o reino dos céus estabelecido por Cristo Jesus, é chegado, está sendo oferecido a Israel. Porque este é aquele, João o Batista, anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, verso 3. Vamos acompanhar. Isaías 40, verso 3, como fizemos na outra live, né? Para termos um entendimento bem conclusivo. Isaías. Estou acompanhando uma outra Bíblia aqui. Esta Bíblia, ela é Thompson contemporânea. Isaías 40, verso 3, que fala de João Batista. Diz assim na minha Bíblia Thompson, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Né? Então está aí palavra e profecia de Isaías se cumprindo no ano 29, em que Cristo estava conosco, estava na terra, sobre João Batista. Versículo 4: e tinha João a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão, o rio Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, totalmente submersos na água, confessando os seus pecados. Quando aqui fala submersos na água, ele usa esse detalhe, totalmente, tá? Totalmente submersos, mergulho, e descer nas águas mesmo, ficar embaixo da água. Por quê? Porque havia outro batismo por ali, nas tradições dos fariseus. Talvez eles estavam batizando gente ali, mas não como esse batismo, um batismo artificial. Talvez um batismo onde só a pessoa molhava uma parte da cabeça, dizia que estava batizado, seus pecados estavam perdoados. Entende? Tudo detalhado aqui, como ele fala, totalmente submerso na água, é porque havia outro batismo. Mas o batismo verdadeiro veio de João, quando ele emergia, ele submergia a pessoa dentro da água, que a água representa o Espírito Santo, aleluia, para a remissão dos pecados. Isto é o verdadeiro batismo, descer nas águas, você ser lavado e remido pelo Espírito Santo para arrependimento. Os seus pecados são perdoados. Quando você aceita Jesus, ele perdoa seus pecados e pela fé o seu nome é escrito no livro da vida e você crê que está lá. Os seus pecados são perdoados, logo o Espírito Santo desce sobre você, que é esse Espírito que te guia hoje em toda a verdade. Aleluia. Confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, duas seitas de judeus hipócritas e zelosos, que viam o seu batismo, o batismo em água, dizia-lhes: raça de víboras, ou seja, serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Perguntavam para eles, né? Produzam, pois, frutos,
evidências dignas de que confirmem, ou seja, o arrependimento, que confirmam que eles realmente foram arrependidos ou estão arrependidos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: a Abraão temos por pai, ou seja, o orgulho, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O Senhor elevou os gentios a filhos de Abraão. Gálatas. O Senhor elevou os gentios a filhos de Abraão. Gálatas 3, capítulo 3, verso de 7 a 14. O Senhor elevou filhos gentios a Abraão. Vamos lá? 3, capítulo 3, verso 7 a 14, que diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Abraão era gentil? Sim, Abraão era gentil. Ele era dos caldeus, da terra de Ur. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, porque ele creu, foi o pai da fé. Aleluia! Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Aleluia! Glórias a Deus! Creia! Não é mais pela lei, é pela fé. Aleluia! No Filho de Deus em Cristo Jesus. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aleluia! Israel foi cortado por causa de sua incredulidade. Romanos 11. Vamos lá? Romanos 11. Romanos 11, 20. Israel foi cortado por sua incredulidade. Romanos 11, 20. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Olha só o que Deus fala para mim e para você. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé. Crente aí, servo do Senhor, que está de pé hoje. Você está de pé pela fé. Você está de pé porque você crê. Não te orgulhes de tudo o que você faz. Não te orgulhes de tudo o que você tem. Porque o que te sustenta é a fé. Não é o seu orgulho do que você é, do que você tem. Não se leve para este lado. Leve e tenha fé, creia que quem te levanta e quem te permanece de pé é o Senhor Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes, por nossa incredulidade, nós somos quebrados, fracassados, porque o maldito do orgulho nos leva a um lugar onde a gente vai só se ferrar lá na frente. Mas a fé nos permanece de pé. E essa fé é em Cristo Jesus. Não temos orgulho de nós mesmos. Não temos orgulho do que somos. Não temos orgulho do que temos, mas tememos a Deus.
que é o consumador da nossa fé. Aleluia. Versículo 11. E eu, em verdade, os batizo em água para o arrependimento. O batismo em água era um ato exterior de uma obra interior já realizada. Mas aquele que o Cristo vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Para queimar a escória pecaminosa. Atos. Capítulo 12. Versículo de 2 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falasse. Aleluia! Glórias a Deus! Aí queimou toda a escória. Aleluia! Essas pessoas não falaram mais o seu dialeto, não falaram mais o que o seu coração falava, mas falou por meio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, falou coisas novas de dentro delas, começou a gerar vida, começou a gerar unção, começou a gerar esperança para essas pessoas que estavam perdidas, com as suas maleficências, linguajares malditos, e o Espírito Santo renovou cada uma delas para falar da vida, para falar do Espírito e para falar da verdade que o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. Aleluia. Em sua mão tem a pá, o método antigo para joeirar os grãos, e limpará a sua eira, limpá-la para que produza mais fruto. João 15, 2. A videira verdadeira, vai falar em João 15. Fala da videira verdadeira. Aleluia. João 15, 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aleluia. Com Cristo, todo ramo que não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda, ou seja, ele limpa, ele vai transformando cada dia mais para que dê mais fruto. Aleluia. Ou seja, você é uma árvore que dá frutos, esse fruto não para de jorrar de você. Aleluia. E recolherá o seu trigo no celeiro, o produto final como foi desenvolvido pelo Espírito, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. O trigo é símbolo do Espírito Santo, enquanto a palha simboliza as obras da carne. Aleluia! Glórias a Deus! Aprendemos que toda obra que você fizer, se for da carne, ela não vai prosperar, porque é uma obra de palha, não resistirá o fogo. Mas toda obra que você fizer, for o trigo, for por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo no meio de você realizando a obra para o seu beneplácito, a obra permanecerá, porque é uma obra divina, é o próprio trigo, o verdadeiro trigo é o Espírito Santo. Põe uma coisa na sua cabeça: quando você faz uma obra para o Senhor e essa obra permanece, não foi você que fez, foi o Espírito Santo por meio de você, porque você é trigo, é do celeiro verdadeiro de Cristo. Quando você faz uma obra das suas mãos e você acha que é para Deus, amanhã você não vai mais para esta obra, porque foi da carne.
ela não resistiu ao fogo. Ou seja, foi uma obra de palha. Deus não chama fogo de palha para... Aliás, Deus não chama aqueles para fazer obra de palha para a sua obra. Porque toda obra vai ser provada pelo fogo. E se a sua obra for obra de palha, ela não vai resistir, vai queimar, vai virar cinzas. Mas se você for trigo do verdadeiro celeiro de Cristo, da verdadeira seara do Senhor, toda obra que você fizer, ela vai resistir ao fogo, será provada e aprovada pelo Espírito Santo, e o seu ministério vai crescer, a sua obra vai expandir, e você vai ser um fator abençoador para alcançar vidas e milhares de pessoas para o reino de Deus. Continuando aqui no versículo 13. O batismo de Jesus por João. Ainda no capítulo 3. Esse dia 3 de julho. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Que significa o momento mais importante da história humana até então. O ministério terreno de Cristo então começaria. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, permita que eu seja batizado, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus obedeceu. Se Jesus obedeceu, por que você não obedece? Por que você não venha para esta live, trazer pessoas para ser inscrito, trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus, trazer pessoas para ler a palavra de Deus, trazer pessoas para ter o hábito de ler a Bíblia todo dia? Jesus obedeceu. João queria se opor. Eu que preciso ser batizado por ti, vê tu a mim. Só que tem uma obediência, tem uma hierarquia. Eu tenho que ir até você porque assim está escrito. Tudo o que está escrito na Bíblia temos que cumprir, temos que praticar, temos que aplicar. Não tem como pular etapas para chegar lá. Não existe isso. A palavra de Deus é obediência e não sacrifício. Aleluia. O batismo em águas é um tipo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Romanos 6. Vamos lá para Romanos. Romanos 6. Capítulo 6, versículo de 3 a 5. Ou, não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na mente. Aliás, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 5. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Aleluia. Então ele o permitiu. E Jesus depois foi batizado. Era o início do seu ministério terreno. Saiu logo imediatamente da água. Refere-se ao batismo por imersão e não por rifos, né? Por rifar, já está batizado. Não, tem que imergir, tem que mergulhar, tem que adentrar na água. Aleluia. E eis que os céus se abriram para ele, o único, o Senhor Jesus Cristo, a quem os céus se abriram. E foi visto o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Não viu uma forma... João viu uma forma visível que lhe lembrou uma pomba. Aleluia. E eis que era a voz... E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus o Pai: Este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui se manifesta a Trindade. O Pai fala, o Espírito desce e o Filho ora. Aleluia, glórias a Deus. Lucas, versículo 3. Lucas, versículo 3, 21 e 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Aleluia, glórias a Deus. Então finalizamos aqui este dia 3 de julho, no capítulo 3 do livro de Mateus. Como propus para vocês, que vamos ler a Bíblia do Expositor, e ao mesmo tempo é uma pregação para nós. É uma palavra vinda do alto. Aleluia. Irmãos, essa Bíblia aqui ela é do Jimmy. Ó, Jimmy, né? Swaggart. Não sei pronunciar direito o nome dele. Mas esse grande evangelista, que tinha nos Estados Unidos o maior programa de pregação da palavra de Deus. Deus já o recolheu, já faleceu, e hoje ele está descansando, esperando aquele grande dia em que nós iremos estar com o Senhor para todo sempre. Aleluia. Jimmy Swaggart, Bíblia de Estudo do Expositor. Venham para a live. Leiam comigo a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Se inscrevam no canal. Dá aquele like. Acione o sino de notificações para cada vídeo que eu pôr. Você ser o primeiro a ser notificado e participar da leitura. Tenha na mente de vocês, tenham por ideia e consciência de que cada lida ou ouvir da palavra de Deus, você é curado exteriormente, você é curado espiritualmente, você é curado fisicamente, você tem proteção divina sobre você. Como passamos pelo livro dos Salmos, ainda estamos nele. Cada salmo que você leu, Deus te protegeu de alguma coisa. Você tem consciência disso. Amém? Que Deus te abençoe neste dia 3 de julho. Que Deus te guarde de todo o mal. Amém.